o último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. O último pioneiro vivo que compôs vários hinos da harpa cristã. Israel, 1910. Eu nasci em 1910. Completei agora, no dia 24 de junho, 97 anos. Nasci numa cidadezinha à beira da praia da Galileia, por nome de Cafarnaum da Galileia. Judeu nato, descendente da tribo de Judá, onde ele que está aqui na nossa frente nasceu também. Jesus Cristo, Deus bendito por todos os séculos. Nesses tempos, Israel não era reconhecida. 57 anos depois que Jesus subiu, o general Tito, general romano Tito, entrou com as suas divisões em Israel e massacrou Israel e dispersou todo o povo. O povo de Israel foi disperso por todas as pátrias. Em 1910, houve outra dispersão em Israel, muito forte. Naqueles tempos de Israel, não tinha o nome de Israel. Era um país livre, um país sofrido. Então, com 8 dias de nascido, meus pais desceram da Galileia até Jerusalém. Com 8 dias, eu fui circuncidado. Fui circuncidado no templo em Jerusalém. Com 40 dias, eu fui entregue no templo. E com mais meses, meus pais vieram refugiados. Eu, meu pai e a minha mãe, refugiados. E viemos no navio, refugiado. Zendaca, na África do Sul, Madrid, na Espanha. Da Espanha nós fomos até Portugal, o navio foi fazendo rota. Depois foi até a Argentina. E da Argentina nós fomos para o Rio Grande do Sul, no Brasil. Quando eu completei 5 anos, meus pais retornaram a Israel. Com 5 aninhos, retornaram a Israel. Não existia ainda no Rio Grande as Assembleias de Deus. E eu fui pescar no Rio Jordão. Tinha um afluentezinho, um riachinho, e eu fui pescar, menininho ainda, com 5 anos, estou pescando, 6:30 da noite, e eu olhei para os céus, o céu estava pontilhado de candeeiros, as estrelas, e a lua emanava um raio de luz sobre o riacho, e lá adiante estava o grande Jordão. Daqui mais um pouquinho, no escuro, começou a clarear. Foi clareando e foi ficando claro. Ficou
tão claro mais do que uma lâmpada dessa que eu não podia nem mais olhar. Eu ficava, o que está acontecendo? Não tinha luz nesta época, não tinha luz, eu fui clareando, e depois eu fiquei inerte, sem poder olhar para um lado nem para o outro, mas eu olhei para as águas, e eu olhei quando vi um vulto por trás de mim. Ele veio, chegou perto de mim, ele parou por trás e colocou a mão na minha cabeça. Eu vi pelas águas, clarinha, que a luz iluminava, eu vi que ele tinha os cabelos divididos ao meio, ao ritmo dos nazarenos, e as alargas das suas vestes era muito comprida. E ele colocou a mão na cabeça minha e disse assim: tu levarás a minha palavra nos 4 cantos da terra. Eu serei contigo e prolongarei os teus dias na terra dos viventes. E deixarei para ti um sinal. Por ele disse, eu te deixarei um sinal. Aí soprou o vento. Ele disse assim: o que é que tu estás vendo? Eu disse, eu estou vendo um vento que deitou o capim do riacho e avolumou as águas. Ele disse, tu viste bem. Olha para cima. Aí eu olhei para o céu. Ele disse, o que é que tu vês lá em cima? Eu estou vendo ali no meio da estrela uma luz piscando. Este será o sinal que eu te deixarei na terra. O sinal que ele me deixou, que me acompanha até hoje. Nunca bebi, nunca joguei, nunca fumei, nunca casei, nunca nem namorei. Como eu nasci, eu sou. Aí minha mãe disse assim para o Senhor: eu ponho meu filho na escola. O Senhor disse assim: não ponha ele na escola não. No lugar da cartilha do A, B, C, D, eu vou dar outra cartilha para ele. Eu vou dar O, B, D, C. Ele me deu essa palavra, eu guardei comigo. Depois, eu não quero entrar muito em detalhe como é que Deus chamou. Aconteceu com meu pai. Meu pai deixou a terra, o Senhor chamou. E com 10 dias, a minha mãe também foi-se. Meu pai era órfão, a minha mãe era órfã. E eu fiquei órfão. Eu não tenho mais nenhum parente na terra. Eu estive lá em Jerusalém, na Galileia, procurando tudo naquele escritório da minha descendência. Não achei descendência minha. E não tinha nada registrado lá em 1910. E às vezes eu pergunto ao Senhor: quem é que sou eu? Quem é que sou eu
porque eu não tenho descendência. Fiquei só. E ali tinha uma igreja batista, naquela época. Aí nós entramos, meu pai cria muito Jesus naquela época. Aí eu entrei na igreja batista ali e fui aprendendo. E com 5 para 6 anos, eu já era pregador da palavra. Era pregador. Com 7 anos, eu fui batizado nas águas. E eu já fazia versinho, moda, como era daqueles tempos, uma aldeiazinha aqui, outra daqui a 30 quilômetros, não tinha nada. As igrejinhas eram de pau a pique e de sapê. Eu não tinha banheiro, chuveiro, não tinha luz, não tinha nada, tudo de primitivo. Era aquela época, uma época pobre. E então, quando eu completei 15 anos, eu fui consagrado a pastor. Tenho 82 anos de pastorado. O pastor mais antigo das Assembleias de Deus. Então, aí eu soube de uma nova seita que tinha entrado no Belém do Pará. E nós ficamos na perspectiva, uma nova seita. Se dizia naquela época que o povo daquela seita subia pelas paredes. O povo virava lagartixa. Eu fiquei escutando. Vira lagartixa? É uma nova seita que saiu aí. Eles falam uma língua, viu? Toda diferente. Uma língua de treva. E a igreja católica excomungava essa igreja. Fuja desse povo que tem o livro da capa preta. E quando eu não esperei, os 2 homens entraram em Santa Maria. Um por nome de Daniel Berg e o outro de Gunnar Wing. Aí eles me chamaram, conversaram comigo. Aí quando eu olhei para eles, eu vi que eles eram enviados de Deus. E ele disse assim: pastor Jotinha, nós precisamos de você também nesta obra. Precisamos de você nesta obra. Aí ele entrou na igreja batista. A igreja batista saiu toda, quase a igreja batista aderiu à nova doutrina, à nova seita, a doutrina pentecostal. E naquela época fundaram a igreja com o nome Igreja Missionária Apostólica da Fé. O primeiro nome dessa Assembleia de Deus era Igreja Apostólica Missionária da Fé. Então, aí eu entrei ali e ele me falando sobre os dons espirituais, que ele era batista também, e Deus mandou ele vir da Suécia levantar essa igreja. Aí eu criei no Espírito Santo. Ele disse assim: se joelhe aí. Eles 2 colocaram a mão na minha cabeça e eu fui batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg e Gunnar Wing. E nós avançamos pelo Nordeste afora. E uma vez nós estávamos no monte, nós orava com a boca no chão. Era aquelas casinhas que nós fazíamos de pau a pique, coberta de sapê. Eu fico assim olhando aqui, hein, pastor? Como é que mudou?